O computador tá uma bênção, para não dizer o contrário. Mas vamos lá, minha gente. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Falando sobre os exames contrastados. Lembrando que a ementa da disciplina, ela traz, né, como matriz, né, curricular, os exames que são mais utilizados, os que são mais disseminados. É claro que existem muito mais, né, outros que de repente vocês terão a oportunidade de conhecer durante a prática profissional de vocês, ou não, né, porque como eu já falei aqui nas aulas anteriores, os exames contrastados eles estão acabando, né, ficando em desuso por conta dos riscos, né, que ocasionam para a própria saúde, além de questões, digamos assim, de que hoje a gente tem outros exames que são mais, né, tecnológicos, que trazem de repente problemas, né, menores, e então de certa forma a gente busca, né, a evolução. Então, sim, ainda fazem, existe, tem médicos que preferem, acho que é uma técnica mais eficiente, mas a gente já sabe que já diminuiu muito do que era, né, quando foi lançado. No exame, né, das vias biliares, eles são essenciais para diagnosticar com precisão as doenças do trato, né, biliar, e são importantes para detectar lesões, né, hepáticas focais, como abscessos e tumores. Né, e eles são limitados para detectar e diagnosticar doenças hepatocelular difusa, como hepatites e cirrose. Gente, as vias biliares são as veias, digamos assim, de maneira grosseira, né, presente no fígado, né, por isso que o exame contrastado das vias biliares, ela tem como, né, principal objetivo diagnosticar, né, doenças do trato biliar e lesões, né, hepáticas. Contudo, né, esse exame de imagem, né, contrastada, essa radiografia contrastada, ela é limitada, certo? Então, de certa forma, quando se tem alguma suspeita relacionada a lesões hepáticas, né, ou a doenças hepatocelulares, hepatobiliares, já se usa, né, outros métodos de imagem, como por exemplo a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada. Como a gente sabe, elas têm como principal função a detecção de disfunção fisiológica, né, já que o raio-x ele tem como principal objetivo diagnóstico anatômico, né, de osso, então acaba que se torna, mesmo com contraste, uma técnica um pouco, né, limitada no que diz respeito ao diagnóstico fisiológico, né, de alguma doença metabólica. Mas vamos lá, dentro desses exames contrastados das vias biliares, o primeiro que a gente pode citar é a colangiografia venosa, que o objetivo é estudar radiologicamente as vias biliares através de infusão endovenosa, ou seja, o contraste, né, o iodado, na maioria das vezes, né, pode ser o bariato também, mas a depender da clínica sempre vai ser o iodado. Ele é administrado, né, no paciente via endovenosa, né, intravenosa, como vocês chamar. As principais indicações desse exame quando, né, a vesícula biliar não foi visualizada durante um colecistograma oral, né, que é como se fosse uma endoscopia, certo? Então, é do mesmo jeito, tá? Paciente minha gente, é porque esses nomes são difíceis de falar, mas pacientes, colecistectomizados, né, que eles não têm eles retiraram, né, uma parte do fígado, ou tem ali, digamos assim, uma limitação. É indicado, né, em caso de vômitos ou diarreias intensas, que impediu a absorção do meio de contraste, né, prévio para o CGHO. Esse CGHO, eu acho que se relaciona ao órgão, não estou lembrada aqui agora. Mas
quando o paciente ele tá, né, com essa disfunção em relação a vômito e diarreia, não adianta, né, a gente pedir, né, o paciente que beba o contraste, né, por via oral, não administra o contraste via oral, porque ele vai vomitar ou então ele vai defecar através de diarreia. Então, você administrando via endovenosa, né, vai ser um exame muito mais preciso, né, de maior qualidade. Já sobre as contraindicações, né, da colangiografia venosa, é muito relacionada à elevada incidência, né, de reações ao meio de contraste, assim como qualquer outro exame, né, contrastado. Não é só relacionados às vias biliares, como a gente já cansou de bater. Em relação ao preparo do paciente, a gente sempre vai pedir, né, que ele utilize laxante no período de 24 horas antes do exame, justamente por aquela questão que a gente também já falou aqui, sobre o acúmulo, né, de fezes no intestino, nessa região aqui, que pode prejudicar a visualização da imagem, mas a utilização fica a critério do médico, né? A refeição na véspera do exame deve ser leve e não conter qualquer gordura, porque vocês sabem, né, que o fígado ele acumula, né, gordura, e isso de certa forma pode trazer alguma alteração se a pessoa estiver comendo gordura, né, às vésperas do exame, em especial no dia anterior, né? Ao chegar pela manhã no departamento de radiologia, o paciente deverá ser submetido a 2 tipos de procedimento, certo? Primeiro, ele vai, né, consumir por via endovenosa esse medicamento aqui, ó, o biligrama, certo? Que a gente fala por infusão contínua, que consiste, ó, em injetar 30 gramas do iglocamato de meglumina, tá? E o nome comercial é esse aqui, ó, biligrama, por via endovenosa, de modo que a administração demore no mínimo 10 minutos. Bem devagarzinho, certo? Deixa só eu ver uma coisa aqui para não falar besteira para vocês. Só um minutinho. Peraí, viu, minha gente? É porque esse nome comercial aqui, eu acho que não tá correto. Meglumina. Aqui, ó. Esse medicamento, né, que eles utilizam aqui nessa infusão contínua, ele é indicado, ó, para o uso como meio radioopaco de diagnóstico em exames, né, contrastados. Ele dá aqui vários exames, né, vários exemplos. E ele também pode ser usado para realce de imagens de exame de tomografia computadorizada para detectar e avaliar as lesões no fígado, pâncreas, rins, né? Que a gente tá vendo aqui em especial o fígado. Em outros casos, ó, o meio de contraste permite a visualização de lesões suspeitas observadas ou não na tomografia computadorizada sem o uso do meio radioopaco. Então, minha gente, esse primeiro medicamento aqui, o biligrama, que eu não tenho certeza se está correto o nome comercial, ele é utilizado, de certa forma, para melhorar, né, a passagem do contraste, né, porque ele é um medicamento radioopaco, então isso auxilia, né, nessa visualização. E após a utilização, né, desse medicamento por pelo menos 10 minutos, a gente faz, pode ser assim, né, por infusão contínua endovenosa, ou gota a gota, certo? Que pode, ó, diluir 2 ampolas de 30 miligramas cada, fazendo um total de 60 gramas do medicamento em 150 ml de soro fisiológicos, corrido no mínimo 60 minutos e no máximo
120 minutos por 2 horas. Então, aí, né, tem que fazer o acesso venoso do paciente para ele receber esse medicamento gota a gota. Mas isso aí não é muito da nossa alçada, não, certo? A gente participa, claro, se for realizado, vocês vão ver como é feito. Mas, de fato, quem escolhe, quem realiza isso é o médico ou o pessoal, né, da enfermagem. Aí, para realizar a colangiografia, né, venosa, a gente obtém, né, com tempos determinados após o início do contraste, algumas incidências. Na verdade, uma só, que é a P. Então, a gente terminou lá, né, de aplicar o medicamento radiopaco. A gente vai lá, aplica o contraste, né? Em 30 minutos a gente faz a primeira, né, imagem em AP, né? E vai repetindo por alguns minutos. Mas esse critério de minutos, né, vai depender do médico, mas normalmente a gente gasta aí 300 minutos. A gente vai fazendo, ó, de uma em uma hora aqui. Então a gente vai ter, né, de meia, né? Sei lá. Eu sei que a gente vai gastar muito tempo realizando, né? Porque a gente vai ter várias incidências. Mas aí vai depender também, único e exclusivamente, do que o médico deseja. Claro que quanto mais, né, incidências a gente fizer, quanto mais projeções a gente tiver da região contrastada, melhor, né, será o diagnóstico. Esse tipo de colangiografia é raramente realizado hoje, devido à elevada incidência de reações ao meio de contraste, como outro e qualquer exame, né? Com este risco adicional de possível reação ao meio de contraste, outros procedimentos de diagnóstico mais seguros e mais precisos, como a ultrassonografia, né, são utilizados. A ultrassonografia, ela não utiliza meio de contraste e também não utiliza de radiação ionizante, né, para a realização dos exames. Então, a gente quase não tem nenhum problema na realização da ultrassonografia. Outro exame também contrastado das vias biliares é a colecistografia oral, que o objetivo é estudar, né, a anatomia e a função, né, do sistema biliar. E ela tem como, né, ela tem como passos a capacidade funcional, né, ela identifica a capacidade funcional do fígado de remover o meio de contraste administrado por via oral da corrente sanguínea e excretá-lo juntamente com a bile, né? A perviedade, e a condição dos ductos biliares. Não sei o significado de deixa eu ver aqui. Eu esqueço o significado de perviedade. A permeabilidade, pronto. A perviedade é a mesma coisa da permeabilidade, né? Para ver como é que está a aderência a absorção, né, de líquidos nessa região e as condições desses ductos biliares, além também de avaliar a capacidade, né, de concentração e de contração, né, da vesícula biliar, tá bom? Então, o objetivo da colecistografia é, de fato, observar o funcionamento fisiológico, né, da vesícula biliar através, né, das biliares. Para o preparo, né, do paciente, a gente também utiliza o contraste, isso depende do médico. A refeição na véspera também deve se isentar, né, de gordura ou alimentos frios. Para a realização, né, o paciente ele deverá ingerir de 3 a 6 gramas de ácido iopanoico ou ácido iocetâmico, que equivalem, né, a 6 comprimidos de Telepac, que é o nome comercial, né, tomados no almoço, e 6 comprimidos no jantar, certo? Deixa só eu ver aqui também, mas eu acho que tem a mesma função do outro.
Só um minutinho. É um meio, né, de radiocontraste contendo iodo usado na colecistografia. São potentes inibidores da liberação de hormônios. Então, ele também tem a mesma função, né, do remédio anterior, só que aqui já diz que ele é um radiocontraste contendo já iodo. Né? Esses comprimidos eles devem ser ingeridos após a mastigação, né, com intervalo de 5 minutos entre si, tanto no almoço como na janta, de 15 a 20 horas antes do exame. Pacientes ictéricos não devem tomar o contraste nem por via oral, nem por via venosa. Para quem não sabe, a icterícia é aquele estado de amarelão, né, que a gente percebe em algumas pessoas. Por exemplo, meu pai, ele teve hepatite, que inclusive foi a causa da morte dele, e ele ficou ictérico, né? Ele ficou muito vermelho, ou muito amarelo, assim, o olho. E ali é a bilirrubina, né, presente na corrente sanguínea, que se quebra, né, no fígado, e aí ela acaba liberando, né, esse pigmento amarelado. Então, é por isso que quando a gente tem doenças hepáticas, né, um paciente hepático, ele pode ter a presença dessa icterícia justamente por isso, porque como o fígado ele não está tendo funcionamento adequado, está havendo, né, a quebra de hemácias, né, dentro do fígado, e aí acontece que libera esse pigmento, por isso que a gente vê que as pessoas ficam, né, amareladas, certo? Aí o paciente vai, né, faz todo esse protocolo no dia, né, no dia anterior, lá, né, sendo observada a nítida imagem da vesícula biliar e do eto cístico na primeira radiografia e não visualizando imagens sugestivas de cálculos, né, que são pedras, precisa o paciente ingerir algumas substâncias gordurosas, como iogurte natural, creme de leite, outras gemas de ovos, combinada, né, com a prova de Boyden. Peraí, deixa eu só para eu ler a definição para vocês certinho. Que é uma avaliação, né, da vesícula biliar após a ingestão, né, de alimentos, a qual forçará a vesícula a excretar o suco biliar, ativando sua função motora, onde serão realizadas radiografias com 20, 40 e 60 minutos após a ingestão das substâncias gordurosas. Eu acho que deu para vocês entenderem aqui, né? Mas eu vou tentar explicar de outra maneira. Após, né, o protocolo, no dia anterior para a realização do exame, né, da colecistografia oral, no outro dia o paciente vai e é realizada, né, uma radiografia, uma primeira radiografia, certo? E aí, se nessa radiografia não é identificado nada, principalmente imagens, né, sugestivas de cálculos, por quê? Pode ser que aconteça isso, porque no dia anterior, né, o paciente, ele se privou, né, de comer comidas gordurosas e de alguma forma isso pode ter facilitado, né, a não amostragem na imagem. Tanto que, eu não sei se vocês sabem, mas quem tem cálculo na vesícula não pode comer nada com gordura, porque isso dói mais, né, favorece. Eu não sei se o desenvolvimento, mas é alguma coisa fisiológica que é muito ruim. Aí o que acontece? Não mostrou, então aí a gente sugere, né, o profissional de saúde sugere que esse paciente ele ingira substâncias gordurosas, como o iogurte, né, o creme de leite e gema. E aí a gente faz essa prova de Boyden, né, que vai mostrar, né, vai fazer com que a gente consiga, né, avaliar a função motora do suco biliar, porque ela vai ficar forçando, né, a contração e o esvaziamento, né, dessa vesícula biliar, por isso que ela vai secretar esse suco, né, biliar, e a partir daí a gente vai fazer várias outras radiografias, né, após a ingestão desses alimentos. Eita, que deu foi sono. Após a ingestão desses alimentos,
para visualizar se de fato não tem, né, esses cálculos ou se ele não estava sendo visualizado por conta da não gestão de gordura. Aqui a prova de Boyer, né, ou Bider, não sei o que sou, irá ser realizada em pacientes com cálculo tipo porcelana, que é quando os cálculos também forem de tipo múltiplos, mistos. É aconselhável não realizar essa prova, e sim a prova de Kirkle, que consiste em posicionar o paciente, né, em decúbito lateral direito, com raios horizontais, e a prova de Arkelund, né, onde o paciente será examinado em ortostase e receberá uma compressão no corpo da vesícula biliar. Então, vocês vão perceber aqui que existem muitas manobras, caso não se identifique de maneira eficiente, né, a presença de algum cálculo. E aí vocês vão perceber, né, a partir disso, o porquê que hoje em dia já caiu em desuso a colangistografia ou a maioria dos exames contrastados, porque tem que fazer muitas coisas para poder identificar. E isso acaba prejudicando, né? Cansa o paciente, é um esforço a mais, enfim. Aí depois, se vocês tiverem a curiosidade, vocês procuram, né? Como é feita essas duas provas aqui que ele cita. A Kirkland e a Arkelud. Existem indicações, apesar de serem poucas, e elas incluem doenças hepatorrenal avançada, principalmente aquelas com comprometimento renal, doença gastrointestinal ativa, tal como vômito ou diarreia, né, que impediria a absorção do meio contraste oral, e hipersensibilidade ao composto iodo por conta do contraste, né? Ele já falou aqui, né, que esse exame é raramente realizado atualmente devido à ultrassonografia, gente. O S é a ultrassonografia, tá? Das veias biliares terem substituído o mesmo com bastante sucesso e vantagem. E mais uma vez, volto a repetir, a formação de imagem de ultrassonografia é feita através de ondas sonoras, não tem radiação ionizante, além de não utilizar contraste e ter uma boa visualização, né, de partes moles e órgãos. Então, acaba, né, que a tendência mesmo, de fato, é trocar. Aí, a gente fala aqui um pouquinho da ultrassonografia, né, da região das veias biliares, que tradicionalmente é realizada de forma transabdominal, né, e após o período de jejum, ou seja, né, a pessoa tem que estar alimentada, permite avaliação estrutural do fígado, mas não fornece dados funcionais. É a técnica mais barata, segura e sensível para avaliar a árvore biliar, né, principalmente da vesícula biliar. É um procedimento de escolha para triagem de alterações na árvore biliar, avaliação do trato hepatobiliar em pacientes com dor hipocôndria direita, tá? Que é na região onde se encontra a vesícula, diferenciação de causas intra e extra-hepáticas de icterícia, tá? A gente também pode ter problemas de icterícia sem ser, né, com doenças hepáticas, né? Aí seriam ocasionado extrahepáticas e detecção, né, de massas hepáticas na região do fígado. A ultrassonografia é bem eficiente. Os rins, os pâncreas, viu? Não sei quem que tem os pâncreas. O pâncreas e os vasos sanguíneos também são frequentemente, né, visibilizados durante a ultrassonografia do sistema hepatobiliar. A ultrassonografia não pode medir o tamanho, né, do baço. Pode medir o tamanho do baço, assim, né, auxilia no diagnóstico de esplenomegalia, que é o aumento do fígado, né, o que sugere a presença de hipertensão portal. Para quem não sabe, a gente tem uma veia no fígado que a gente chama de veia porta, essa veia que chega, né, todo o sangue oxigenado para o nosso fígado. Então, ela é uma veia, né, importante, e aqui ele fala que a ultrassonografia consegue diagnosticar essa esplenomegalia, ou seja, o aumento, né, desse fígado, que sugere a presença de hipertensão portal, ou seja, né, tá com problema ali, é demasiado. Tem a ultrassonografia endoscópica, né, que ela pode redefinir ainda mais
refinar ainda mais a abordagem diagnóstica de anormalidades e hepato, né, biliares. Ela pode, né, também ser difícil em pacientes com gás intestinal ou obesidade, né? E também uma ferramenta que ela tem, né, um pouco de dificuldade, um pouco de limitação, porque o sucesso, né, da realização do exame depende, né, do operador. Essa ultrassonografia endoscópica, ela incorpora, né, um transdutor de ultrassonografia, né, na ponta da endoscopia rígida, permitindo uma grande resolução de imagem, mesmo quando grande quantidade de gás intestinal está presente, né? Então, é tipo como se fosse a endoscopia, né? Ele pega o endoscópio, né? Coloca no transdutor, né? Que é aquilo que a gente chama de mangueira, e vai fazendo toda essa avaliação, certo? Tem também a ultrassonografia por Doppler, né? Que consiste numa técnica não invasiva, né, que permite a avaliação da variação do fluxo sanguíneo e a permeabilidade de vasos sanguíneos hepáticos. Doppler é aquela imagem que a gente vê colorida. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer algum procedimento, né, que utilize o Doppler, né? Mas ele é tipo... Deixa eu só ler aqui. É um exame mesmo, né? Aqui, ó. Ele fala só a definição, né? Para vocês entenderem. É um dos exames diagnósticos mais comuns no cuidado da saúde e na prevenção de doenças variáveis, né? Por meio da emissão de onda sonora, né? Que é o princípio de formação de imagem da ultrassonografia, né? De alta frequência, que não são prejudiciais. São geradas imagens em tempo real, né? Que permitem a visualização de órgãos e estruturas internas. Existem tipos de ultrassom e quando o exame é realizado com Doppler, é possível avaliar a circulação dos vasos sanguíneos e o fluxo, né, do sangue do corpo, né? E aí ele fica falando que serve para avaliar anormalidades, né, de vasos sanguíneos que podem gerar tromboses, varizes, né? E ele diz aqui, ó, que o Doppler, né, é colorido e é muito similar a uma ultrassonografia, né, comum, só que aí a gente consegue visualizar né, melhor, já que ele vem multicor. É um método indolor, prático e seguro, diferentemente de outros exames de imagem. Não utiliza de radiação e também não gera efeitos colaterais no paciente. Aqui, a realização desse tipo de exame deve ser feita a pedido do médico responsável por avaliar qual o melhor método para cada caso. Então, como a gente está falando, né, de circulação, né, de vias biliares, de vasos, a gente utiliza, né, a ultrassonografia por Doppler, porque a gente tem uma maior, né, uma melhor visualização, né, como ele diz aqui, ó, é uma técnica não invasiva, né, que permite a avaliação da direção do fluxo sanguíneo e a permeabilidade, né, desses vasos sanguíneos hepáticos, particularmente, né, da veia porta, que é onde chega todo, né, o sangue oxigenado no fígado. E as suas indicações clínicas podem ser para detectar hipertensão porta, para avaliar a patência, né, das derivações hepáticas, avaliar a patência da veia porta antes do transplante de fígado, né, e diagnosticar trombose de artéria hepática após o transplante, diagnosticar estruturas vasculares, né, não usuais, e avaliar a vascularização tumoral antes de um procedimento, né, cirúrgico. Aí aqui, ó, é uma ultrassonografia mostrando cálculos, ó. Tá aqui a setinha aqui também, ó, rosinha aqui tá pretinho. Aqui já tá, aqui é um raio-x, tá? E aqui, ó, como vocês observam na ultrassonografia. Vocês percebem que se a pessoa não tiver o olho treinado aqui na ultrassonografia, é difícil, né, diagnosticar, certo? Aí tem, ó, a colangiografia,
pancreatografia retrógrada endoscópica, ou CPRE, né, que combina uma endoscopia através da segunda porção, né, do duodeno com a imagem por contraste das árvores biliar e dos ductos pancreáticos. O endoscópico é introduzido, né, até a porção por a boca, tá? Descendente do duodeno, e então a papila de Vater é canulada para a injeção de contraste dentro dos ductos, né, biliares e pancreáticos. E essa técnica fornece imagens detalhadas de grande parte, né, do trato gastrointestinal superior e da área periampolar, né, das vias biliares e pâncreas. E essa técnica também pode ser usada para a obtenção de tecidos de biópsia, né, minha gente? Todas essas técnicas que são utilizadas no endoscópio, a endoscopia, né, é daquela mesma maneira que vocês conhecem, né, que visualiza o estômago, né, para diagnóstico de gastrite, certo? Aqui está falando que essa técnica é a melhor, né, para o diagnóstico de câncer ampular, certo? Peraí, minha gente. Câncer ampular, para quem não sabe, é um câncer, né, diagnosticado no fígado. Né, por ser invasiva, essa técnica é mais utilizado para o tratamento, né, incluindo diagnóstico e tratamento simultâneo, do que para o diagnóstico em si. E é um procedimento de escolha para o tratamento de lesões, né, obstrutivas biliares e pancreáticas, como para, né, a remoção de cálculos biliares. Porque aí o médico ele vai, né, visualizando ali através do endoscópio lá no computador, e aí ele faz a retirada. É assim que é feita aquela cirurgia que, ao invés de retirar, né, de abrir o paciente, eles usam um laser, né, para dissolver, entre aspas, né, essas pedras. Também, é utilizado para a colocação de stents em lesões inflamatórias malignas. Stents, né, são redinhas que você introduz, né, no... Aqui, vamos supor que é o vaso, né, e aí ele está obstruído. Aí eu venho com o stentzinho, isso aqui é muito feito no coração, ó, e faço isso. Aí, né, o fluxo sanguíneo flui, né. E também, ó, para esfincterotomia, esfincterotomia, né, que é a retirada de algo no fígado. A morbidade, né, de um CPRE diagnóstico em apenas, né, em que apenas se injeta contraste na árvore biliar é de cerca de 1%. Ele quer dizer aqui que 1% só dos exames, desse tipo de exame realizado, utiliza o contraste, certo? Ele diz também que ao realizar, né, a esfincterotomia, a morbidade sobe para 4 ou 9, principalmente por pancreatite, né, e sangramento, gente. Quando ele fala morbidade, é problema, certo? Doença, alguma coisa assim do tipo. E ele diz também que essa técnica associada à manometria, né, da esfíncter de Oddi pode causar pancreatite em até 25% dos casos. Gente, não precisa vocês ficarem se atentando muito a essas questões, né, de doenças, não. Vocês têm que saber mais qual é o nome da técnica, para que ela serve, tá? E quais são as imagens, né, que são realizadas. Aqui tem uma imagem, ó, desse exame. Né? Aí ele diz aqui, ó, os ductos biliares são suavemente contornados e quase simétricos ao longo do fígado, com o ducto hepático direito, né, a seta, unindo-se, tá vendo, tá aqui, ó, unindo-se ao ducto hepático esquerdo para formar o ducto hepático comum, perto do hilo hepático. Esse ducto biliar comum liga-se ao ducto pancreático para formar o ducto biliar comum. Gente, parece um trava-língua, né? Mas aqui é só para vocês observarem mesmo, né, como sai, né, esse exame aqui, certo?
Aí a gente também tem a colangiografia percutânea, né, transhepática, que envolve a punção do fígado com agulha, né, sobre o fluoroscópio, ou guiado por ultrassonografia, né, para ficar visualizando, para se canular o sistema biliar intrahepático periférico acima do ducto biliar comum, por onde o contraste é injetado. Essa colangiografia, né, é altamente diagnóstica para doenças biliares e pode ser terapêutica em muitos casos, como por exemplo, para a descompressão do sistema biliar e para a colocação, né, de prótese. Entretanto, né, essa colangiografia percutânea transhepática é preferencialmente realizada uma vez, né, que a anterior, que o nome é grandão, né, tem maior taxa de complicações, como sepse, sangramento, fístulas biliares. Tem a colangiografia cirúrgica, né, que o contraste radiopaco é injetado durante a laparotomia, né, para visualizar o sistema dos ductos biliares. É indicada em casos que a icterícia persiste e nenhum exame de imagem menos invasivo consegue fornecer dados diagnósticos, né, suficientes, levando à suspeita de litíase, né, do ducto biliar comum. Litíase é pedra. Pode, então, né, ser seguida de exploração do ducto biliar comum para remoção de cálculos. E tem algumas dificuldades, né, como toda técnica, né, tem limitado seu uso, principalmente durante, né, a colecistectomia. Minha gente, esses nomes aqui são enormes.